Fala aí, jovens! Vamos começar mais um OBcast, só que tenho que deixar claro algumas coisas, tá? Antes de eu apresentar o Michel para vocês. Eu parei de fazer o OBcast porque é um negócio onde não depende só de mim. Depende de outras pessoas aceitarem fazer. A gente tem várias pessoas na comunidade que têm resultado, mas não têm vontade de aparecer e comentar sobre isso, tá? Então, Bruno sumiu por quê? Porque eu não vou ficar pedindo às pessoas para fazer as coisas. Okay? Então, deixar claro aqui, se você não assistiu os episódios passados de outras pessoas, vou deixar depois um link aqui embaixo. Bacana? Hoje, o episódio especial com o Michel. E aí, Michel? Fala, pessoal. E aí, pessoal? Boa tarde, como é que tá todo mundo? Boa tarde, professor. Tamo aí. O Michel, ele tá com a gente há o quê? 1 ano e pouco? Quanto tempo? 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. E quanto você conseguiu fazer nesse tempo? Nesse tempo, que eu comecei a operar mesmo foi a partir do final de julho, final de setembro do ano passado, começo de outubro. Esse até mais de 30 mil dólares. Que convertendo ao que dá uns 160, né? 160 mil por aí. 160 mil, 170 mil, mais ou menos. Pois é. Então, saibam, o menino não é pouca bosta, o menino é diferente. Tá. Pra gente começar bem, quem que era o Michel antes do beginner? Você já operava? Quanto tempo tinha no mercado? Como é que ele... Não, operava, já estava no mercado há mais ou menos 6 anos. Na verdade, eu achava que eu operava, né? Eu achava que eu operava, né? Alguns meses positivo, a maioria dos meses negativo, não tinha constância. Aquele ganha e perde, pulando de técnica em técnica, pulando de operacional em operacional. Mas eu já conhecia você faz tempo, muito tempo, desde 2019. E foi bem quando eu abri o perfil, né? Desde aí você me chamava para poder fazer o curso, enrolava, e sempre atrás de aquele operacional mágico, né? Onde a gente trabalha pouco, faz pouco e ganhava muito. Eu aprendi que não existe. Aí entrei para o Beginner em julho do ano passado, julho de 2024. Aí nas 2, 3 primeiras aulas eu já vi que ia ser totalmente diferente mesmo. Então você não tinha resultado antes? Não, constante não. Era um ganho e perde total, mas muito mais perdido que ganhava. Tive alguns meses positivos, mas foram alguns, né? Entendi. E por exemplo, de outubro para cá eu não tive nenhum mês negativo. Guardem isso aí, tá? Muito importante. Bruno, por que você não fala que tem um mês negativo? Eu não lembro a última vez que a gente teve isso na fraternidade. Tá, e como é que era a sua vida antes, Michel, antes do mercado? O que você fazia? Eu sou formado em odontologia, exerci durante um bom tempo, foi muito bom durante um bom tempo, depois foi muito ruim, graças a erros meus mesmo. Aí morava em Goiânia, eu sou de Alfenas, sou de Minas, aí mudei para Goiânia e resolvi voltar para Alfenas. O meu papai sempre chamava para mim ajudar ele a tocar as coisas dele aqui. Aí resolvemos voltar, voltei, fui trabalhar com ele, mas não deu certo lá. Eu trabalhando lá não deu certo e aí eu resolvi tentar o mercado. Então, no caso, você não começou 100% do absoluto zero igual o pessoal, né? Porque tem vários episódios passados onde a maioria das pessoas começavam, tipo, o cara trabalhava como CLT, sei lá, ganhava R$1.500 por mês, aí o cara se virava. Aí tem o do Jobs, que é um cara que tinha uma clínica e tal. Então, você começou tendo um caixa para poder aportar no treinamento e coisa do tipo. Tinha um caixa, tinha uma estrutura, pode-se dizer assim, por trás, que me dava uma tranquilidade. Tá. E aí, como é que foi essa transição entre, legal, eu tô ali no universo onde eu sou obrigado a ter um emprego para ir para o mercado? Como é que foi esse meio de campo aí? A transição até que não foi muito difícil, não. Foi tranquila para ir para o mercado, né? É diferente de ganhar dinheiro no mercado. Completamente diferente. Totalmente diferente. Mas ir para o mercado, eu nunca fui assim, de intimidar muito com as coisas, não. Eu sempre olhei e fui. Achei que fosse fácil. Achei que fosse muito fácil. Para falar a verdade, falei, vou ganhar milhões daqui rápido. E foi bem frustrante no começo, né? No começo, durante 6 anos, foram frustrantes. Pouca coisa, pô. Foi frustrante, assim, entre aquela nostalgia, aquela coisa, nossa, fui muito bem esse mês, e depois vários meses ruins. Vários meses ruins. Mas eu não ia desistir, eu nunca quis desistir. Aí até que eu cheguei no ponto que eu falei, quer saber da coisa? Eu vou mexer com outra coisa e vou dar essa última cartada no beginner. Entendeu? Foda. E essa última cartada foi a certeira. Foi um divisor de águas incrível. Incrível. Praticamente, eu falo assim, é impossível entrar no beginner depois da fraternidade
se você não seguir as coisas, é óbvio que você não vai ter resultado. Mas você seguindo é praticamente impossível você não ter resultado. Então, nesse meio de campo aí, deixa eu entender. Você começou a ficar com prejuízo, começou a perder. O que fez você definir, beleza, a partir daqui eu não vou mais continuar, eu vou tentar talvez uma última vez mais organizado, mas é isso. Porque eu vejo muito pessoal que tem pelo menos 1 ano, 2 anos de mercado batendo cabeça, e o cara não consegue se desvincular, ele não consegue botar uma pedra naquilo e falar, beleza, ou eu encerro e nunca mais opero, ou dou um tempo nisso, obviamente, ou não, legal, agora eu vou dedicar o máximo possível a organizar um plano. Como é que foi esse meio de campo antes de você começar a focar para valer? Nesses 6 anos, durante um tempo, eu estava ajudando o papai nos negócios nossos e no mercado, estava lá e cá. Então, não operava assim muito, operava pouco, então era mais fácil de levar. Quando perdia, você perdia pouco ali e ia. Agora, quando eu saí de lá e resolvi ficar por conta do mercado, eu fiquei muito procurando aquela coisa mágica, que dá dinheiro fácil, indicador de setinha, não sentava, não me dediquei tanto a aprofundar. Eu não sei se por ego, por infantilidade ou imaturidade, nessa parte eu achava que ia dar conta. E de vez em quando você tinha um resultadozinho legal, um resultado legal ali, eu achava, não, agora vai, não ia. Só que eu fiquei insistindo. Eu resolvi não desanimar. Eu não queria desanimar, não queria dar o braço a torcer. E o que, se você pudesse colocar assim, uma coisa que fez você não dar o braço a torcer? De falar assim, não, isso aqui me mantinha acreditando que podia dar certo. Teimosia. No meu caso, teimosia. Depois que eu entrei no beginner, eu vi que não, que eu vi que era palpável. Mas antes eu não queria dar o braço a torcer. Não faltou humildade para assumir. Nesse ponto, eu fico meio preocupado quando eu vejo o pessoal conversando, porque eu não consigo entender o que faz o cara continuar perdendo e insistindo. Sabe? É bem complicado, é bem a fase que eu acho que a maioria das pessoas acaba travando, porque ele vê que não funciona e continua batendo cabeça na mesma coisa o tempo inteiro. E no seu caso foi essa teimosia. Foi assim, quando eu sentava na cadeira e operava, de acordo com o operacional que eu achava que funcionava ali, uma coisa bem básica, eu tinha o resultado. Mas aí vinha aquele dia de fúria e eu perdia tudo, ou perdia quase tudo. Entendeu? Mas eu via que eu tinha o resultado. Eu tendo esse resultado, eu falava, não, vou controlar meu dia de fúria, vou controlar essa perca que eu vou ter resultado. E sempre jogava isso, ia jogando. Mas eu nunca consegui controlar. Por quê? Porque, na verdade, a técnica que eu utilizava, operacional que eu utilizava, ele não era bom. Eu não tinha o conhecimento dele e ele não era bom. Era coisa que eu achava que funcionava. Eu não tinha conhecimento do mercado, igual eu fui ter depois que eu entrei no Peguei para a Fraternidade. Entendi. Então, no caso, se fosse colocar aqui o maior fator que fez você permanecer no mercado é porque você conseguia tirar resultado. Você só percebia que tinha algo a ser corrigido que você não sabia o que era. Sim, sem dúvida. Vinha aquela esperança, falava, consegui, então vamos tocando. E aí não ia. Aí até que eu fui aprender realmente o que era operar. E foi depois que eu entrei no beginner. Aí eu vi que não tinha erro. Não é que não tem erro. Tem dificuldades, tem aprendizado. Ele é simples, mas não é fácil, né? O cara que achar que o beginner é fácil, tá lascado. Não é fácil não. Aí foi quando eu resolvi estudar mesmo. Eu falei, não, foda-se tudo. Eu vou, uma vez você falando, cara, quem tirar 1 hora por dia em 1 ano vai ver o resultado muito bem. Aí eu resolvi não tirar só 1 hora, eu resolvi sentar. Depois do beginner, eu sentava todo dia, 12h30 da manhã, na frente do computador, saía meio-dia, estudava umas 2 horas da tarde e umas 2 horas da noite também. Aí eu fui ver que se você realmente quebrar a cara, gastar tempo, estudar, buscar conhecimento, vai. Desde que a fonte de conhecimento seja uma fonte confiável, que seja plausível, né? Seja uma coisa palpável, igual era o beginner e a fraternidade. Mas em qual momento que você decidiu falar assim, legal, eu vou me dedicar ao máximo? O que estava rolando? Por que isso aconteceu? Porque uma coisa é você estar ali empurrando nas coxas, começando a ter resultado, a outra é você realmente ter um resultado e a coisa começar a fluir porque você se dedica. Então, como é que foi esse ponto assim? Foi durante o beginner, antes do beginner eu entendi que ia ser a última vez que eu ia tentar um curso, alguma coisa assim.
Aí, durante o Beginners, o senhor sempre batia muito na tecla. Dedicação, correr atrás, quem estudar, pagar o preço, alcança. Dá para alcançar. E você dava o teu exemplo. Saiu, ralou pra caramba e que conseguiu, né? Aí eu falei, cara, eu vou pagar esse preço. Eu gostei, tipo, eu vi que era um desafio legal, entendeu? Isso me instigou. Eu falei, vou pagar o preço e vou ver. Porque até hoje eu levei bem nas coxas mesmo, então, e não tive o resultado que eu queria. Então vamos ver se isso é ou não é para mim. Então, quando você entrou no Beginner, quando você acabou de entrar no Beginner, você não estava ainda com essa cabeça de, tá, vou fazer a coisa rolar mesmo. Você ainda estava meio, legal, uma expectativa, mas... Estava mais ou menos. Mas ali você começou a cobrar, falar, dividir, como posso dizer, você dividir os ombros dos meninos. É quem realmente quer viver disso, ou quem não quer viver disso, que é só por lazer, por hobby. Aí eu vi que a minha conduta era de lazer, de hobby. Isso aqui. Entendi. Entendeu? Aí eu falei, pô, minha conduta não é. E eu vi o exemplo, não só teu, como do Diego, Pedinho, de vários que passaram ali dentro, que se dedicaram e conseguiram. Eu falei, cara, eu vou me dedicar, eu vou conseguir então. Eu vou pagar esse preço. Aí eu comecei a estudar. Eu fiquei praticamente durante 10 meses, praticamente não, 10 meses, das 2h30 da manhã ao meio-dia e meio na frente do computador, isso operando, para me ter tempo de tela, e estudava todo dia, 2 horas da tarde e 2 horas da noite. Inclusive sábado e domingo. Detalhe, eu não deixar claro aqui, tá? Eu não recomendo isso aí, nunca, jamais. Não tem uma aula do beginner que eu vou precisar de uma loucura dessa, tá? Não mesmo, pelo contrário, não façam isso. Diferente. Não façam isso. Aí eu fiz, aí depois eu vi também que não precisava disso tudo, né? Eu vi que não precisava disso tudo, igual você sempre falou, não precisa, 1 hora, no máximo 2 horas ali, tá muito bom, muito bom. Aí hoje eu opero das 9 ao meio-dia, ou das 9h30 ao meio-dia e meio, que a gente está com horário novo agora, né? Na verdade, das 10 ao meio-dia e meio, eu só opero esse horário, Entendi. Mas depois que flui é mais fácil, né? Que você começa a perceber que, porra, 80-20, basicamente. Muito mais fácil, muito mais fácil. Você sempre falou que o problema era a técnica, não é nem o psicológico. Todo mundo fala, o problema é o gerenciamento, o problema é o psicológico. Você sempre bateu na técnica. Quem tem a técnica, aprendeu a técnica, encaixa o restante. Aí eu fui, realmente, você encaixou a técnica, vai muito fácil. Muito fácil, não. Vai mais, assim, menos difícil, pode-se dizer, bem menos difícil. Entra molhado. Porta, sorteio de banda. Tá. Então, beleza. Então você estava trabalhando ali com seu pai, daí do nada você começou a querer focar no mercado, e o ambiente fez com que você quisesse focar mais. Então ali dentro... Qual foram os pontos que... Você já comentou o lance da cobrança, mas o que mais você acha que pode ter feito você se dedicar mais por estar ali dentro? Porque a maioria, quando entra na fraternidade, ou vai ficar ali porque gosta da zoeira em si, ou vai embora porque eu pego pesado. Então, o que mais, além da cobrança, fez você olhar para isso aqui e pensar, porra, acho que eu tenho que me dedicar mesmo, eu vou me cobrar e vou fazer a coisa rolar? Ver o que tinha resultado. Ver os teus resultados. Teus resultados é incrível. Não só teu, como do Diego, como do Pedim, que joga uma média lá no gráfico e faz o trem funcionar. E faz milagre. Faz milagre, cara. E ver que tem resultado. E ver que não era um ou outro. Ver que todo mundo que se dedicou conseguiu resultado. E ver que, por exemplo, agora o teu resultado é o mais diferença. É o que mais instigava a querer aprender para poder alcançar também. Entendi. Sem dúvida nenhuma. Ver que era palpável, entendeu? Ver que era palpável. Não ver que era mais um curso que era só vendido, que foi vendido e foda-se aí, entendeu? Catei tua grana, se vira, foda-se. Não. Ó, eu tenho. Se você correr atrás, você vai ter resultado. Entendi. E o resultado dele era palpável, ele era visível no dia a dia ali, entendeu? Muito transparente. Pelo que eu vi, tu ficou um tempo ali sem participar, e aí depois você voltou e começou a participar mais tempo. Foi isso que eu entendi pelo vídeo, pelo texto que você mandou. Isso. O que fez, né, você permanecer fazendo? Eu já perguntei sobre a questão do resultado de ambiente e tal, mas assim, comecei a ter um resultado. E agora? Como é que eu escalo isso? Como é que você foi fazendo esse projeto? Porque, pô, pra você operar muito tempo é complicado. Para você tentar fazer isso com multicontas é um negócio meio complicado. Então, para um cara que tá começando é meio chato. Só que, pelo que eu vi, você começou a fazer e a coisa começou a engatar.
Ela só foi, não foi um negócio tipo, eu fiquei ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Você foi engatando o negócio e ele foi escalando. Né? Pelo que você mandou foi o quê? Foi $100, foi? Você começou? Eu comecei com $100, eu fiz uma banca de $100, porque na minha cabeça não adiantava eu colocar muito dinheiro e ter um resultado ali em cima de muito dinheiro. Eu queria ver se o negócio funcionasse mesmo. Na minha cabeça era, tipo, vou fazer pouco dinheiro virar algum dinheiro. Só que o negócio foi criando, foi dando volume, a técnica já estava encaixada, é óbvio que cada vez mais ela vem sendo lapidada com as aulas que a gente tem, com as discussões diárias na fraternidade, com as aulas que a gente tem toda quarta e outras também, nas revisões das aulas, ela vem sendo lapidada cada vez mais, mas cada vez ela vai encaixando mais. Aí na minha cabeça era só uma progressão geométrica, em questão de porcentagem. Tipo assim, se em $100 eu faço uma entrada, por exemplo, de $2, em $1.000 eu vou fazer uma entrada de 20, em $10.000 eu vou fazer uma entrada de 200, e assim foi. Entendeu? Foi só uma progressão geométrica. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou alcançar, vou fazer esses. Eu tinha feito a primeira vez $100 virar 1.000, mas sem um embasamento, em 20 e poucos dias. Já na fraternidade, mas assim, metendo louco, sem embasamento. Foi entre agosto e setembro. Aí então foi antes do projeto. Foi antes do projeto, bem antes do projeto. Aí foi antes do projeto. Aí veio um dia de fúria, operando sozinho de madrugada, perdi. Aí eu fui revisar as aulas lá no Beginner, fui olhando as aulas de novo. Aí eu fui vendo que nas aulas você sempre batia, olha, tem que ter constância. Se você perder, você é burro, porque você não fez do jeito certo. Você bater nessa tecla, faz do jeito certo, tem o jeito certo. Eu falei, não, eu vou fazer do jeito certo. Eu coloquei $100 de novo, aí o trem foi tomando uma proporção maior. Sim, foi escalonando. Eu não tive stop nenhum dia, eu não tive... Na verdade, tive alguns dias de negativo, mas não bati o stop. Eu fui bater o stop agora. Faz 15 dias que eu fui bater o stop. Entendeu? Aí eu fui, não tinha stop, não tinha nada, as coisas foram escalonando. Eu entendi, pô, se eu controlar a técnica, eu entender da técnica, eu vou fazer uma progressão geométrica que eu vou ganhar dinheiro. Não tem como não ganhar dinheiro. É lógico isso. É uma questão muito lógica dentro da minha cabeça. Aí eu fui dessa forma, aumentando a mão. E sempre pensando em porcentagem. Eu não pensava em valores. O único valor que eu tinha na minha cabeça era assim, na hora que eu alcançar $3.000, pô, vai ser top transformar $100 em $3.000. O que veio, assim, 2 meses e pouco, ele veio, esses $3.000. Aí eu sempre eu falei, pô, agora é só questão de porcentagem. Se eu fazia X com entrada de X% em 100, eu vou fazer entrada de X%, e sempre tentando diminuir essa porcentagem sobre a banca. Que aí, na minha cabeça, o meu risco, ele diminuía. Mas ele diminuía. Ele diminuía, realmente diminuía. Entendeu? Ele sempre foi diminuindo. Eu fui ganhando mais e diminuindo o risco. Aí você vai criando uma confiança que até você tem que dosar. Para falar a verdade, você tem que dosar essa confiança. Antes da gente terminar esse papo, já quero deixar claro que eu tô muito orgulhoso. Porque a forma como você tá conseguindo explicar, dá pra ver como que a técnica foi encaixando interessante na sua cabeça, tá? Então, eu tô muito orgulhoso pelo seu resultado. Muito, muito mesmo. Eu não falo essas coisas na cal de manhã, que é pau no cu de todo mundo de manhã. mas eu fico orgulhoso dessas coisas, velho. Assim, tá, vamos dar um passo atrás, porque você falou um ponto importante que eu acho que pode ajudar o pessoal que tá assistindo. Como que você lidou com essa transição entre, eu coloquei dinheiro e fiz dinheiro? Porra, saiu de 100 pra 1.000? De 100 para 1.000 em um mês. Pronto. Então tu fez 10 vezes o seu risco. Tipo, é um resultado muito foda, ainda mais colocando em dólar. É um resultado muito bom. Foi em dólar, tudo em dólar. Então, como que você lidou com o momento que você perdeu aquilo pra poder recomeçar de novo? Porque depois que passa é muito lindo. Você fala, não, legal, comecei com 100 e só perdi 100, porra, então vou começar de novo. Mas na hora eu sei que a cabeça vai pro ralo. Como é que você lidou com isso? Na hora que eu perdi os 1.000 da primeira vez, eu parei para pensar o seguinte, eu falei, cara, eu fui buscar o que eu tinha feito de errado. Aí eu sempre olhava os teus resultados. Eu sempre olhava lá, pô, o cara terminou 6x0, 6x1, 5x2, eu vi os resultados do Pedim, do Diego, entendeu? Eu vi que o pessoal tinha resultado. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Aonde que eu errei nesse processo? Que foi, eu não estava fazendo diário de trader, eu não estava com a técnica embasada, eu não estava com o gerenciamento de porcentagem correto, entendeu? Aí eu falei, não, eu vou encaixar o processo, de acordo com o que o professor ensinou, e vamos ver se eu vou ter o resultado. Aí eu encaixei o processo,
aí o resultado vinha mais fácil. Cada vez que o resultado vinha mais fácil, aí a confiança aumentava. A confiança ia aumentando, e aumentando, e aumentando. Aí eu comecei a buscar uma forma de gerenciar a minha confiança, para eu também não botar, enfiar os pés pelas mãos. Entendi. Aí eu fui entendendo que o negócio é porcentagem. Você pode começar com uma banca pequena, mas se você tiver buscar um retorno em porcentagem legal e viável, mais cedo ou mais tarde, essa banca pequena ela vai virar uma banca grande. Ponto, fato, acabou. Isso não é lógico. Aí foi onde que eu entendi que era a questão. Se eu conseguisse dominar ou entender a técnica legal ali e fizesse o processo, que é diário de trader, estudar, manter um gerenciamento legal em cima de porcentagem, sempre buscando porcentagem. Eu ia ter um resultado, eu ia escalonar isso muito legal. E foi, cada vez que você fazia isso, encaixava mais melhor. Aí foi. Mas aqui tem um ponto importante, que tipo assim, deixa eu até colocar aqui. Nossa, cadeira tá rangendo pra caralho, hein? Porra. Não. A maioria das pessoas, quando chega nessa fase onde ele vai lá e perde, ele consegue ficar muito positivo, ele vai lá e perde, ele não consegue reestruturar tudo isso e ir ganhando confiança para continuar executando. Quando você fez com o 100, como que foi esse processo de volta até chegar nos 1000? Como que foi para você olhar para o gráfico, encarar aquilo e continuar executando? Porque, por exemplo, nessa fase, como você ainda não estava com lucro, você não tinha essa confiança de poder fazer um saque do mercado e usar para pagar uma conta, parar. Então você ainda estava naquela fase de construção. Você tinha uma vida fora, você tem uma vida fora, você conseguiu, mas perdeu, e agora tem que começar de novo. Como que foi esse seu processo de volta dos 100 até os 1.000, 3.000 dólares, mais ou menos? Como que você lidou com essa situação? É óbvio que você fica baqueado, né? É óbvio que você dá uma baqueada ali. Mas na hora que eu consegui entender que foi um erro, não da técnica, mas de processo meu mesmo, da forma com que eu estava agindo, ficou mais tranquilo. Entendeu? Na hora que eu vi que o erro foi meu, que não foi assim um erro do ensino que eu tive, mas foi um erro de eu tentando buscar um atalho dentro do processo. Na hora que eu entendi que foi um erro de eu buscar um atalho dentro do processo, eu fiquei mais tranquilo. Falei, não, vou de acordo com o que eu tinha estabelecido e não segui. Que era o quê? Buscar porcentagem, operar ali só dentro do meu operacional mesmo, só dentro do operacional que eu preconizei para isso, que era, na época, eu até usava muito M15, que até o pessoal começou a me chamar de M15 na maternidade, entendeu? Eu falei, vou começar mais a operar M15, que é o que eu operava, uma pernada esticada mais do que o pessoal pegava, para eu ter uma margem de segurança ali. Aí, na hora que eu pequei nisso, na hora que eu errei nisso e perdi, eu falei, cara, eu vou apertar mais ainda o parafuso. Eu vou aumentar a pernada, tipo assim, vou esperar ela esticar mais ainda. Eu vou para M30, se precisar, mas eu vou fazer, e vou seguir o processo certinho. Aí o negócio foi encaixando, e logo em seguida veio aquelas aulas da imersão, que foi em janeiro ali que elas começaram. Aquilo ali sim, mas mudou. Aquilo ali foi assim, é a mesma coisa de você sair de um Fiat para você poder andar numa Mercedona top, entendeu? Ver as aulas da imersão, aí eu comecei assim, a comer aquelas aulas da imersão. Eu assistia elas, tipo, todo dia. Ia assistir, anotava. Fui anotando caderno, uma porrada de caderno, passei elas tudo pro caderno, e lia caderno, e anotava, e ia tudo quanto é lugar que eu ia, por exemplo. Na academia, ia com caderno na mão, na hora de fazer esteira, para estudar. O pessoal me zoa até hoje, lá na academia disso, estudando. Aí que a técnica encaixou. Aí fez assim, ó, bum. Cara, aí na hora, depois daquelas imersões, a técnica encaixou, eu falei, cara, agora vai. Eu vou controlar o gerenciamento, vou sempre pensando em porcentagem, e vamos embora. Aí foi mamão com açúcar, aí comecei a andar de braçada. Você se dedicou da forma como deveria ter sido. Bem isso. Simples assim. Bem isso. Pô, agora tô empolgado. Que bom, mano. E aí, como que foi enquanto foi em valor que você olhou e falou, pera, tá encaixando mesmo. Da outra vez eu também consegui, mas agora tá encaixando, o negócio tá fluindo, é diferente. Quando foi que caiu essa ficha, esse progresso aí? Depois começou ali para cima de 2.000, 3.000 dólares, na hora que eu comecei a fazer umas entradas mais pesadas, aí foi fácil. Porque na hora, a porcentagem em cima de um valor pequeno, ela é gratificante.
Mas na hora que vem a porcentagem junto com o valor alto, aí é muito gratificante. Você sente que o dia vale a pena, tá ligado? Bem isso. Você fala, pô, valeu as horas, valeu as madrugadas, valeu tomar esporro pra caralho, quase ser banido da fraternidade. Não só uma vez, deixar claro? 2 vezes, quase fui banido, entendeu? Da fraternidade. Eu falei, pô, valeu, tá valendo e vamos que vamos. E eu nunca falava questão de valores ali, né? Eu nunca falei. Eu sempre vi aí um dia que o senhor trouxe a baila, trouxe a discussão que eu fui e falei. E eu não sabia que já estava assim. Quando você trouxe, eu já sabia que você estava operando legal, porque de vez em quando a gente discutia sobre a questão do peso da entrada, que é melhor esperar e tal, e pelos prints, né? Para quem não sabe, o Michel uma vez, trazendo, para quem não sabe, o Michel uma vez trouxe numa call, a gente poder acompanhar as operações, olhar o diário de trade e tudo mais, porque a maioria não fez, o Michel fez. E vocês têm essa aula gravada, tá? Quando vocês entrarem na fraternidade, tem essa aula gravada. Ela tá dentro da imersão 2025. Naquelas operações já entendia que você esperava mais para assumir um risco maior. Então eu fiquei curioso para saber como é que estava acontecendo. Mas, continuando, vamos lá. E aí, como que foi quando você identificou o seu jeito de fazer? Foi fácil continuar seguindo daí? Ou você teve algum tipo de dificuldade técnica que você olhou e falou, cara, isso aqui eu tive que enfrentar para que a coisa continuasse? Não, eu acho que o que eu tinha que enfrentar foi assim, controlar a confiança, né? O excesso de confiança. Porque às vezes eu comecei a fazer umas entradas bem pesadas e uma ou outra dava aquela. Nas primeiras, eu dei um loss, assim, uma ou outra dava um loss, aí eu falava, pô, foda. Mas aí eu conseguia, eu voltava pro normal do gerenciamento ali e buscava. Aí eu falei, pô, cara, eu lembro que eu falei pra você, tem pegadinha nisso aí, professor, tem que ter pegadinha. Porque eu falava, pô, tava vindo o resultado. Aí às vezes, mesmo quando eu pecava, quando eu errava ali, eu ia e buscava o resultado de novo dentro dos parâmetros normais, ele vinha. Isso criava confiança cada vez mais. Isso criava uma confiança muito boa. Entendi. Agora, as aulas de imersão, é uma mudança. Aquilo ali é uma mudança. Porque eu comecei operando destravando AB. O setupzão clichê, o setupzão clichê. Bateu, pegou e bora, vamos para cima. E controlava ali os valores das entradas sempre para poder estar buscando um gerenciamento legal, né? Mas aí depois que veio as aulas das imersões, eu entendi a lógica de aumento de volume, de região de aumento, essas coisas. Falei, cara, foi muito tranquilo. Foi muito assim, foi muito esclarecedor. 90% do pessoal tem dificuldade no gerenciamento. Não entendem o gerenciamento, no fim das contas. Eu acho que gerenciamento é definir se é 3-1, tá ligado? Essas besteiras. E eu percebia que no seu caso não era isso, porque você nunca reclamava sobre a questão da quantidade de operação, esse tipo de coisa, você nunca estava incomodado com isso. Eu via que você se incomodava muito quando era um movimento que não tinha tanta referência. Isso. Ou porra, era um pouquinho mais técnico para definir se a gente ia pegar ou não. Então tu ficava ali olhando e começava a ficar agoniado. Então, eu acho que a sua questão técnica começou a sobrepor tudo e até a questão de gerenciamento foi embora. Muito bom, a técnica ficou mais fácil. Uma coisa que o senhor perguntou agora atrás, aonde que foi que eu vi que eu tive que melhorar a técnica, foi que uma coisa foi eu entender que tem região de aumento. Agora, outra coisa foi entender como que o preço chega lá, da forma que ele chega lá, entender qual das regiões eu vou dar prioridade para a entrada ou pesar mais a mão naquele momento. Que foi que eu comecei a perguntar mais, o senhor também, e o senhor sempre foi explicando, foi falando, e isso facilitou muito também. Muito. Entendi. Entendeu? Mas a técnica, encaixou a técnica, foi embora bem legal. A partir de quanto que você começou a pensar assim, não, legal, vou começar a tirar o dinheiro do mercado e usar em casa e continuar mantendo esse negócio enquanto eu cresço? A partir de $3 mil, o que eu pensei? Eu falei, tudo que eu fizer acima de $3 mil, eu vou tirar uma parte. É óbvio que a gente faz dentro daquela lógica nossa, a gente faz os saques, né, não deixa na corretora, por uma questão de segurança também, por causa do dia de fúria, essas coisas e tudo. Mas eu sempre deixo alocado, mas uns 60% aí, mais ou menos, uns 60% faço que eu tirei do mercado, eu deixei para crescer a banca. Entendi. Então tu foi fazendo aquela progressão de vivendo enquanto ganha. Isso. Você acha que isso foi um negócio que facilitou muito o processo? Ou você acha que isso atrapalha porque você vê um lucro e depois ele volta? No caso, o senhor está perguntando assim, viver um pouco do dinheiro? Uhum. Não, facilitou. Por causa que aí era onde que eu me premiava, né?
Entendi. Eu entendia na minha cabeça que aquilo era um prêmio. Entendeu? Era um prêmio. Entendi. E quanto mais eu vi os outros rir nas costas, falar, avacalhar, tipo, é joguinho, é não sei o quê, e eu me premiando, e eu engordando a banca, eu falava, pô, top demais, vamos pra cima. Quero mais, quero mais. E é engraçado que é sempre um cara ganha menos que você ainda. Normal, bem, verdade é isso. E aí eu falo, quero mais, vamos pra cima. Vamos pra cima. Então, você acredita que... mas a gente não conversava, eu ia perguntar sobre o ambiente, mas a gente não conversava tanto sobre essa questão de usar o dinheiro do mercado. Eu perguntei isso porque muitas pessoas, quando começam a ficar com algum tipo de lucro, elas não se pagam. E aí o cara, ele fica com tanto medo de perder um pedaço do que ele já ganhou, que aí ele não usa, sabe? Aí daqui a pouco ele tá preso naquele capital, quando ele começa a devolver, ele entra em pânico e vira uma bagunça. No seu caso, você foi sempre nessa linha, né? Do porra, eu tenho que bater tanto e daqui em diante é meu. É meu, eu pensei isso, eu bater tanto, que foi o que eu falei, vou transformar o 100 em 3 mil, tudo que der acima de 3 mil, eu vou guardar 60%, 40% eu vou tirar. Entendi. E foi o que eu fiz. Como que foi agora essa transição? Porque 3 mil dá o quê? Dá uns 15 mil. 15 mil e pouco. 15 mil. Como que foi agora a transição até os 10? Você sentiu uma diferença da forma como você opera, do como você assumia esse risco? Ou pra você foi tranquilo? Não foi. É óbvio que, se eu falar assim, que é 100% normal, não é. Mas é muito tranquilo, porque eu sempre enxergo porcentagem. Eu não olho o valor. Entendeu? Eu não olho o valor. Eu não me atenho ali, por exemplo, no valor de entrada. Eu me atenho na porcentagem da entrada. Entendi. Então, para mim, encarar dessa forma foi mais fácil. Quando eu encarava em valores, aí eu dava uma pesada na cabeça. Aí depois que eu entendi que pode ser um valor maior, porém, em cima de uma banca bem maior, é uma porcentagem menor, funcionou muito bem. Quanto foi o valor que, quando você foi pesar a mão, tudo travou? Tu falou, não, peraí, acho que aqui tá bom. Qual foi o valor? Foi quando eu fiz 2 cliques de $480 cada um. Tá, entendi. Então você... 2 cliques de $480. Na hora que eu fiz as entradas, eu falei, caralho, pra que eu fiz isso? Foi ali eu pesei. Ali pesou na cabeça. Eu falei, porra, cara, $480 em cada entrada, em cada clique. Que foi nesse caso, foi 2 cliques. Como que foi, então? Já continuando o assunto. Como que foi quando você chegou finalmente nos 30K? Era uma meta sua? Ou foi um negócio tipo assim, não, tô aqui no processo ainda? Não, depois que eu passei dos 3 mil, dos 10 mil ali, eu não coloquei, a minha meta era assim, progredir a banca, sempre progredindo ali, e fazer por volta de 3 mil, no mínimo uns $2.700, $3 mil mês. Deixa eu colocar na minha cabeça, eu não quero fazer menos que $2.500, $8.700, $3 mil mês. Aí quando eu bati os $30 mil, foi o que eu falei, porra, cara, top. Na hora que eu fui ver o que isso representava em porcentagem, em cima de $100, eu falei, pô, cara. Então, você tem algum valor que você coloca assim, cara, eu tenho que atingir tanto, no geral? Ou você tá sempre buscando só o lance de alavancando enquanto vive? Porque isso é uma percepção geral, tá? Não é uma coisa minha também. Mas eu vejo que o pessoal, quando começa a ter resultado, eles começam a estipular uma meta, ou esse cara começa a querer só viver do que ele já tem, e ele começa a travar aquele saldo e fica brigando ali. E daqui, dependendo do seu perfil, vai pra muito lado, né? Por exemplo, comigo, eu não tive isso. Minha meta era só conseguir alavancar o máximo possível. Então eu só ficava ali fazendo o meu. Até hoje é assim. Mas eu vejo que tem um pessoal que tem uma trava em relação a isso. O que tá na sua cabeça sobre isso? Onde você quer buscar? Não, o que eu penso agora é o Forex, né? Igual que a gente tá na sala da noite lá. É o Forex, eu quero alcançar aí dentro do... É para falar valores? Você que manda. Vai por sua conta. Dominar a técnica, que eu ainda não consegui dominar a técnica ainda. Ainda estou engatinhando nela, mas na hora que eu dominar a técnica ali, eu penso aí no máximo em 1 ano, tá fazendo aí o valor que eu fiz em 1 ano e 1 semana no Forex. Dá, hein? E se você falar que a pessoa falar assim, para mim ele é bem palpável. Desde que domine a técnica. Desde que eu domine a técnica. Entendeu? Desde que eu consiga dominar a técnica. Ele é palpável. E não penso assim, parar, não. Como diz o ditado, enquanto tem bambu, tem flecha, né? Vamos tocando para frente. Para trás, não penso muito nesse negócio de andar para trás, não. Mas sempre respeitando o risco-retorno, assim,
porcentagem em cima da banca. Se você pudesse dar um conselho para o Michel quando estava começando, o que seria? Eu tenho feito curso em 2019, 2020. Eu tive a oportunidade de fiz. Não, peraí, não conta, Os caras vão achar que é jabá, cara. Não, mas não é jabá, não. O povo que me conhece sabe como é que é verdade. O povo que me conhece sabe que é verdade. Ter feito o curso lá e ter pagado o preço antes. Você pagar o preço, você tem o preço. É igual teve uma vez que eu cheguei conversando com a minha esposa e com um amigo meu que ele tem um sucesso muito grande na profissão dele. Ele é um dentista muito bem estabelecido aqui em Alfenas. E é um grande amigo meu, um cara muito sensato, muito firme. Ele perguntou como é que tá indo, eu contei para ele, foi a primeira pessoa que eu contei questão de valor, essas coisas, foi para ele. Aí ele falou, eu falei, mas eu tô longe demais do que o meu professor alcança. Aí, mas você vai alcançar? Eu falei, não vou alcançar, porque o cara tem 10 anos pagando o preço. Você pagar o preço que é o difícil. E todo mundo quer facilidade. E em volta da gente ali também tem as pessoas que querem a facilidade. 90%. O pessoal não quer pagar o preço. Entendeu? E o preço realmente, o nome fala, é o preço. Você está disposto a pagar esse preço para você alcançar? Não tem atalho, não tem facilidade, não tem indicador milagroso. Não, senta o rabo, vai estudar com propósito, entendendo como é que é, busca uma fonte de estudo boa, um curso bom, que é o Beginner, depois a Fraternidade. Não, se a pessoa entrar ali e quiser e fizer certo, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se deu errado é por causa dela. Igual quando deu errado comigo, foi por erro meu, ponto, acabou. Não adianta florir a situação, foi erro do professor, é isso, não sei o que é aquilo. Não, não é. O erro é meu, foi meu. Quais são os 3 pontos que você fala assim, cara, isso aqui tem que estar 100% alinhado para alguém que está começando? O cara vai começar agora. Quais são os 3 pontos que você fala, você tem que focar nisso? Isso aqui é o que vai fazer você andar. Técnica. É óbvio que, partindo do princípio que ele vai, primeiro de tudo, buscar uma fonte de ensino bom. Que aí a gente já tem, que é o Beginner, Fraternidade, VPO, todos esses, Fast Forex, Salinha da Noite, isso. Aí, a partir da hora que você tem uma fonte de ensino bom, você vai para a técnica. Você tem que entender a técnica. Se você não entender a técnica, é impossível. Depois que você entendeu a técnica, você fazer, é óbvio que você gerenciar dentro de proporção. Dentro de proporção. De porcentagem. É isso. Não preocupar com o valor. Se o cara tem $10, mas ele for escalonando isso aí, ele faz $1 no dia, é pouco, mas é 10%. No outro dia ele tem 11, ele fez mais um, é quase 10. Dali a pouco ele está com 20, fazendo 2, 30, fazendo 3, 100, fazendo 10, 1000, fazendo 100, e aí vai embora. E se você fizer $100 por dia, no final do mês você tem $2.000. Você vai ter mais que R$10.000. Entendeu? Você acha que o fato de você estar operando em dólar mudou muito a forma como o resultado veio? Eu acho que facilita. Facilita principalmente na hora que você faz o saque. Ali na hora que você vê aquele volume ali. E o quê? Você fazer uma entrada de $100, $200, ela não pesa tanto na tua cabeça. Você fazer uma entrada de $1.000, $1.000 e poucos reais. O fator psicológico ele ajuda. No meu caso, ele ajudou. Muito. No meu também. Não muito. Tem muita pergunta de iniciante, né, no geral aqui, que o pessoal manda. Eu até coloquei em enquete esses dias, que vai ter a Black agora, dia 10. E aí, muitas delas são tipo assim, meu problema é que eu não tenho consistência. Sabe, os negócios muito abertos, assim. Se você pudesse definir para o cara um plano prático, como se fosse para você... Alguém chegou e vai pegar uma mentoria com você agora, para começar. Não vale falar do beginner. Pode falar da fraternidade, então? Pera, pô. O que seria... Quais seriam os passos? Como que você organizaria um projeto de médio prazo para esse cara começar a seguir e tentar fazer a coisa acontecer? Técnica. Pegar um operacional fixo ali. É óbvio que esse operacional fixo ele vai ter alguns ajustes nele, de acordo com o que o mercado está te entregando, porque o mercado ele muda, né? Um gerenciamento dentro do valor da banca que a pessoa fosse colocar à disposição para operar. Um gerenciamento em porcentagem, sem pensar em porcentagem, isso é fato. Isso para mim é primordial. Um horário de estudo fixo. Por quê? Porque se você estudar todo dia fixo,
aquele horário, você vai se condicionar. Você se condicionando no seu estudo, você vai conseguir se condicionar também no teu operando. É uma forma de você ir se condicionando, entendeu? E operar também no horário fixo. Não fazer essa loucura que eu fiz, 12h30, a medida não precisa disso, não precisa mesmo, entendeu? E estudar, companheiro. Vamos estudar. Entendi. Cara, a gente já fez vários webcasts, como eu comentei aqui, pessoal. A gente tem várias outras pessoas que têm bastante resultado na fraternidade, mas vamos trazer. O Francisco agora talvez vai, falando sobre a salinha do Forex à noite e tal. Tá mandando muito bem mesmo. Mas não é todo mundo, tá? E existem várias formas de se operar. Se vocês pegarem os webcasts passados, a gente tem um monte de pessoas falando o quê? De iniciamento, tem outros que falam questão de rotina. No caso do Michel, o que ele mais bateu na tecla aqui hoje foi a questão de encarar o percentual em relação ao que você está fazendo e esquecer o financeiro e tal. Então, assim, não existe uma regra, não existe um negócio que é universal. Só que essas coisas que a gente está conversando, com total certeza do mundo, vai fazer com que você saia do lugar que você está. Tá? Então, Michel, primeiro, parabéns. Vou falar de novo, deixar claro aqui, parabéns, e deixar isso registrado aqui, Michel foi uma das pessoas mais dedicadas que aconteceram nos últimos 2 anos. 2 anos. Foi o cara mais dedicado que já apareceu. Nem todo mundo vai ter a disciplina que o Michel tem, tá? Nem todo mundo. E a forma como ele conduziu, quando ele estava com capital, foi um negócio fora da curva. Eu realmente não conheço tantas pessoas que têm essa cabeça para lidar com o financeiro conforme vai crescendo tão exponencial, tá? Então, se você pudesse definir Michel agora, melhor, dá uma dica sobre o que o cara tem que focar daqui para frente em relação ao trade técnico. Fala, cara, foca nisso aqui, que isso aqui é o que me trouxe resultado. O que seria? Volume. Na questão de técnica, volume. Preço, volume, né? Preço, volume. Preço, volume. Não, impossível. O resto é lenda. É óbvio que deve ter pessoas que têm resultado com outras operacionais também, não vou... Deixa eu corrigir um pouco o que eu falei, mas preço e volume. Entendi. Espero de verdade. Extremamente bem explicado no que foi onde que eu fui aprender mesmo, foi isso. Preço e volume no beginning e depois a fraternidade, VPO. Isso. Espero de verdade que daqui para frente a gente traga depois um Overcast parte 2. Tomara, eu acho que vai rolar e não vai demorar muito. Provavelmente a gente, ano que vem, então esse ano talvez, mas ano que vem é certeza que eu vou encontrar o Michel, então talvez tenhamos um Overcast presencial, quem sabe? Bora, é dentro. E vocês aí que estiverem assistindo, cara, comenta aqui do que a gente comentou aqui hoje que te ajudou de alguma forma, tá? Eu realmente não tenho tanto foco em continuar fazendo o Overcast, porque é um negócio cansativo, mas esse Overcast mais bate-papo, não com convidado e tudo mais, um bate-papo geral, é uma coisa que a gente pode fazer, né? O Michel sempre tem um tempinho à tarde aí, de vez em quando pode fazer à noite, dá pra gente trazer. Então, comenta aqui o que te ajudou de hoje e comenta aqui alguma dúvida que você tenha, que a gente pode depois, quem sabe, fazer uma call, né? Conversando com vocês. Michel, últimas palavras, espero o pessoal aí. Não, eu quero primeiro de tudo agradecer ao senhor, professor, pela oportunidade aí do aprendizado. Não estou falando nem do OBcast, mas na verdade do aprendizado. Agradecer as comidas de toco, os quase banimentos que eu tomei, entendeu? E agradecer você também, a cobrança tua sempre, cobra cada vez mais, e ensinar o ensino que você deu para mim também, para o pessoal. Se não fosse o senhor, isso aqui não ia ser possível, não. Gratidão mesmo, muito obrigado mesmo. Tamo junto, cara. E eu tenho uma admiração também gigante aí pela tua história. Você mandou bem pra caramba, Quem sabe um dia eu trago um vídeo. Devia mesmo, porque o cara que construiu o consultório que você construiu aí é muito raro, cara. Muito raro mesmo. Parabéns. Uma pergunta que eu esqueci de fazer, que todo mundo sempre pergunta ali quando eu posto sobre o Overcast e tal. Você percebeu a famosa mudança de chave? Qual foi a sua virada de chave? Você teve isso? Sentar e fazer o certo. Fazer o que... A mudança de chave é só você fazer o que você ensina, acabou. Ai, não, passou um meteoro, teve um São Salonguinho, 3 pulinhos, fada madrão, companheiro. Já triaram o caminho. O senhor já veio lá atrás e fez o caminho. Tem a história e tem o resultado. Tem o processo. Tá aqui, faz. Aí a gente pega e não faz. E quer ter o resultado. Pô, aí não tem como, cara.
Aí você pega o processo e faz. Deu certo. Todo backcast, velho. Todo backcast é a mesma coisa. Todo mundo fala, não existe dado-chave, é só fazer. E ninguém acredita. É só fazer. Mas eu também não acreditava. Eu lembro que na véspera do Natal a gente estava operando no ano passado. Eu acho que no dia 24, ou dia 25, mas dia 24. Você apertou alguém, aí eu tava operando. Aí a gente abriu a live, eu falei, professor, tem pegadinha isso aqui, porque o trem tá dando certo, cara. Você lembra? Não sei se você lembra do Neva lá. Tá dando certo. Não tem como, tá dando muito certo. Tem que ter uma pegadinha, vai dar errado. Sei não, segue aí que vai embora. Eu lembro direitinho disso. Já facilita. Quem chegar agora vai beber água limpa. Quem bebeu água suja foi você. Por quê? Porque você fez o processo. Entendeu? É verdade. A pessoa chegou, a pessoa chegou, sentou, fez isso aí. Vai fazer certo, vai colher, não tem como não. Entendeu? De novo, parabéns, Michel. Quase um ano. Valeu, mesmo. Tamo junto. Você conseguiu bater, tá? Parabéns mesmo. Tamo junto. É isso aí. Pessoal, arruma o backcast do Forex agora. É verdade. Arruma o backcast do Forex agora. Ó, 6 meses, no máximo, vai ter o backcast. Tomara, é nóis. É isso aí. Olá, rapaziada, comenta aí. Valeu, pessoal. Um abração. Tamo junto aí, viu? E faça o beginner, entre pra fraternidade. Que vocês vão ver como é que aqui embaixo. Porque, não vai ficar, não sei o quê. Ó, deixa claro, eu não ligo se você vai entrar, mas quando você entrar, você me agradece. Não, e ele não liga mesmo não, viu? Não liga mesmo não. Foda-se. Valeu. Valeu, Messi. Um abração. Valeu, pessoal.